Olá pessoal, eu sou o professor Carlos Alberto Loyola de Souza e hoje estamos aqui de volta, tá? As pessoas, acho que ficaram algumas esperando aí por mais um vídeo sobre história da riqueza do homem, mas acontece que já tinha acabado já o último capítulo na semana passada. Mas, né, vamos relembrar algumas coisas para podermos fechar essa aula e começarmos uma nova proposta. Quando eu comecei a dar as aulas, aquelas aulas sobre história da riqueza do homem, em que eu li a resenha, que é essa daqui, né, inicialmente a resenha eu peço para que vocês comecem por ela escrevendo, né? Na verdade ele estava aqui, achei. Né? Eu peço que vocês comecem a resenha, por exemplo, como essa caderneta aqui que eu tenho, que você comece por escrever, beleza? Faça isso por escrito. Porque conforme eu estava explicando no texto, nos vídeos passados, eu estava lendo por aqui. Aqui já é uma versão digitada. Por quê? Porque aqui já está escrito já de uma maneira digitada, que eu possa ler sem ter problemas de errar. Apesar que durante a leitura ocorriam alguns erros, tá bom? Então a proposta era que nós pegássemos o livro História da Riqueza do Homem. Eu tenho essa versão aqui, capa dura, né? E para ensinar os alunos, principalmente os alunos da FATEC, né? E alunos da ETEC, cursos principalmente tecnológicos na área de humanas, né? Administração, logística já não é tanto da área de humanas, mas enfim. Mas era, no caso, para poder ajudar aqueles alunos que têm dificuldades da área de humanas a poder compreender melhor um pouco essa questão de história, geografia e sociologia, que trabalham juntas. Então a proposta era ensinar a essas pessoas como elas pudessem estudar de uma maneira que depois elas entendessem. Então primeiramente, o que eu fiz? Eu lia a resenha, aí depois o aluno ficava com o comprometimento apenas de ler o livro. Depois, na segunda parte do livro, de História da Riqueza do Homem, o aluno passaria a ler primeiros capítulos e já tentasse fazer uma espécie de um resumo, e a partir daria uma resenha. Lembrando que o resumo, você pega partes do texto que são importantes e depois você cria uma redação com palavras próprias em cima daquilo que o texto está dizendo, e não naquilo que você acha, que você pensa, fazendo uma espécie de interpretação. Isso vem depois, tá bom? Bom, claro que estava baseado também. Essa forma de estudar eu também não tirei da minha própria cabeça. Claro que tem coisas que realmente eu criei, mas foram em cima daquilo que já existia. Na época, quando eu fazia faculdade, eu tinha aprendido uma coisa chamada Introdução às Técnicas do Trabalho Intelectual, de um curso que eu tinha feito, de um chamado Desenvolvimento e Organização do Trabalho Intelectual, o antigo curso DOT. Mas hoje nós temos uma literatura disponível de um grande professor que foi o professor Pierluigi Piazzi. E ele tinha escrito exatamente o seguinte, esse livro chamado Aprendendo Inteligência. É daqui que eu tirei uma parte dessas minhas aulas para ensiná-los a estudar. Depois, esse aqui no caso é voltado ao Manual de Instruções do Cérebro para Estudantes em Geral. Depois, Manual de Instruções do Cérebro do seu filho, estimulando a inteligência. Esse é para pais, tá bom? E esse aqui, Ensinando Inteligência, Manual de Instruções do Cérebro do seu aluno. Este é para professores, tá bom? Então, a minha metodologia de estudo ela está baseada nisso, mas eu procuro fazê-lo de uma forma... Claro que também tem mais um, né? Manual de Instruções do Cérebro para concurseiros e vestibulantes, Inteligência em Concursos, tem esse aqui, tá? O professor Pierluigi Piazzi já faleceu já faz, se não me engano, acho que quase 10 anos já que ele já faleceu, né? E, enfim... Mas ele criou esses métodos de estudo porque, afinal, por ele já tinham passado mais de 100 mil alunos. Bom, ele já dava aula desde a década de 60. Eu comecei a dar aula mesmo a partir de 1989. Mas eu já aplicava uma técnica de estudo que eu já tinha aprendido na escola, lá nos anos 70. O que acontece é que as atribuições que os professores têm são tão grandes que, se ele perder tempo para ensinar os alunos
aula por aula, gastando pelo menos nessa brincadeira um mês para ensinar os alunos a estudarem corretamente, e no segundo mês fazer com que os alunos comecem a ir pegando no tranco, e no terceiro mês já mostra os resultados, sem ter que colocar a chamada prova, vai consumir muito tempo das aulas deles, e o professor ele é muito acuado, ele é muito acossado a ter que cumprir determinadas metas impostas pela escola, que por sua vez é imposta pela Secretaria da Educação, que por sua vez é imposta pelo governo, e que por sua vez é imposta por quem? O mercado. Por quê? Porque a escola está montada num esquema de produção em série. É como se fosse uma mini fábrica. Beleza? Bom, então vamos lá. Eu tinha feito essas aulas voltadas para os alunos da FATEC, principalmente os alunos das disciplinas que eu ministrei no curso de gestão empresarial e no curso de desenvolvimento de sistemas, numa disciplina chamada Sociedade e Tecnologia. Porque afinal esse livro, História da Riqueza do Homem, ele pega aspectos da geografia econômica, da história econômica e da economia e da história social e consegue condensar isso tudo numa literatura em que a pessoa, pelo menos se ela tinha dificuldades para entender a história, porque a história era explicada na escola e dos manuais que são enviados goela dentro dos professores das escolas, é uma aula de história baseado muito em guerras, datas e reis. E a história como um processo, ela também não é explicada como é que isso acontece. Então a cabeça do aluno que de repente tem uma certa dificuldade para ciências humanas, ou que de repente não gosta de ciências humanas, isso se torna um saco, se torna uma coisa irritante, tá certo? Para os alunos que já gostam de humanidades, tudo bem, beleza, vai e é isso aí, tá bom? Então, eu fiz exatamente aquela proposta para aqueles alunos. Quando chegasse na segunda parte do livro, ele já produzia a resenha e tal, enfim. Isso eu já falei agora há pouco, já estou acabando, já estou até por demais repetindo isso aí. Mas agora, o que acontece? Agora nós vamos atacar a questão de uma outra forma. Eu tinha falado para vocês que eu tinha aplicado, no caso, o livro Ensino da Inteligência, que é do professor para o aluno. Agora, nós vamos pegar como esse aqui, ó, para estudantes em geral, para ensinar você agora, não apenas o estudante de uma faculdade ou estudante de uma escola, para estudantes em geral. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, existe aquele estudante que vai para a faculdade, que vai para a escola assistir aula. Esse é o estudante, digamos assim, normal, formal. Porque ele está matriculado, tudo direitinho e tal e tudo mais. Mas acontece que nós temos pessoas que querem aprender. Por quê? Porque olha só o que o grande governo do senhor Jair Messias Bolsonaro e toda a outra direita, incluindo Olavo de Carvalho, Damares, Ernesto Araújo, o que esses caras fizeram? Olha só, eu tenho que agradecer realmente a ultradireita, por quê? Pelo fato de que ele tirou nós de um sono, né? O professor Giraldelli fala isso, mas eu também posso confirmar. Esse período que a gente viveu da saída do PSDB e entrada do PT no governo foi um período de uma espécie de um sono profundo. Porque a gente passou a não ficar... Nós víamos as coisas acontecendo e praticamente nós não fazíamos nada. Mas agora não, agora a situação está tão terrível, perda de direitos, perda de emprego, insegurança pública, mudança de investimentos em coisas como saneamento básico, como saúde, para poder ficar salvando bancos, para poder ficar salvando, enfim, né, indo tudo para o sistema financeiro. Então agora o que acontece? Com esse espalhamento, com essa disseminação de deepfakes, com essa questão da guerra híbrida, primeiro fala uma coisa, depois volta atrás, depois fala outra, depois volta atrás, a população está começando a ficar muito confusa e ela não sabe em quem confiar, ela já não confia mais nos políticos. Mesmo aqueles que são mais honestos, a população de repente fica meio com o pé atrás. Esse é um caso que eu vou ter que enfrentar mais pra frente. Porque afinal, no momento, eu estou aqui falando com você na frente da câmera, é muito fácil. Mas na hora do corpo a corpo, eu vou ter que ouvir muita coisa. E isso tem a ver exatamente com essa questão de que a população está se sentindo insegura, principalmente por essas pessoas como Olavo de Carvalho, como Ernesto Araújo, como Damares, aí eu esqueci de mais um, o ministro Weintraub.
Então, para aquelas pessoas que não estão matriculadas numa escola, numa faculdade, não importa, não tem problema nenhum. Mas se você realmente quer entender as falas do professor Giraldelli, as falas de outras pessoas, como, tudo bem, a menina lá, Maria Ângela Cabelo, do Todos pela Saúde, o biólogo Henrique e tal, apesar que eu estou mais para a área das ciências humanas, né? Então, se você quiser compreender um pouco mais, não só que o Giraldelli, mas também o Humberto do Serra da Matrix, o Iclis Rodrigues do canal Briga História, a Sabrina Fernandes do Tese 11, que são os que eu me lembrei agora, são pessoas que falam de livros já muito densos, livros assim, por exemplo, como esse aqui, ó. Tá? Deem uma olhada. Esse aqui é o livro Para Além do Capital, do Istvan Meszaros. Deixa eu ver se dá para aparecer o nome dele aqui, né? Istvan Meszaros. Então, o que acontece? Aquelas pessoas, incluindo eu também, nós já conseguimos ler um livro como esse daqui e a gente consegue deglutir, literalmente falando, livros como esse. Ou então ali, ó, como, por exemplo, o Capital. Ó lá, dá uma olhadinha ali, ó. Tá certo? Ali você tem o Capital, tem mais outros livros, ok? E, cadê? Aqui. Vamos pegar esse livro aqui, por exemplo. Olha aqui, ó. 1964, A Conquista do Estado, Ação Política, Poder e Golpe de Classe, do professor René Dreyfus. Então esses livros aqui que nós temos, ou outro do livro do René Dreyfus, A Internacional Capitalista, Estratégias e Táticas do Empresariado Transnacional, de 1918 a 1986, tá certo? São livros muito densos, muito pesados, livros em que de repente você precisa ter que ter um certo conhecimento para poder encarar esse tipo de leitura, porque ela é realmente muito difícil. Ou então, esse aqui. Esse aqui, além do Capital, esse aqui também é para macho, né? Ó, o Sistema de Hegel. Beleza? Isso porque são livros em português. Então, deixa eu arrumar aqui. E claro, tem algumas coisas aí sobre o Rudolf Steiner, tal, que eu também gosto de ler e tudo mais. Então o que acontece? Para essas pessoas que têm dificuldade, porque agora estão começando a se interessar, e isso é o lado bom desse governo que está aí, as pessoas, uma parte delas está começando a se politizar. E se politizar da maneira correta. Então daí o porquê desses canais aí, desses youtubers de esquerda e tudo mais, estão fazendo esse papel interessante, que é de falar a respeito de determinados assuntos, que as pessoas perguntam e tudo mais, mas eles falam, e as pessoas até gostam. Mas algumas delas, elas querem saber, e nós precisamos ter que dar esses elementos iniciais para que a pessoa comece a estudar, para atingir exatamente o nível desses youtubers, porque uma coisa que o professor Pierluigi fala é que inteligência se aprende. E é essa a proposta desse canal. Aqui eu não vou ficar comentando as mesmas coisas que o Paulo Giraldelli comenta, o professor Leonardo, agora eu lembrei, tá certo? O canal do professor Leonardo, o Carlito do canal O Historiador, Carlito Neto do canal O Historiador, e aqueles outros lá que eu falei, eu tinha me esquecido desses, né? Mas enfim, tem pessoas que querem realmente aprender como é que elas podem chegar a atingir aquele conhecimento que eles também têm. Isso é possível sim, tá bom? Então, vamos lá. Como é que você pode fazer em História da Riqueza do Homem para você começar a aprender a estudar da maneira correta? Vamos lá. Você pega o livro aqui e você abre nos subcapítulos. Deixa eu ver aqui. Tá? Aqui tem o índice, aqui tem o capítulo e aqui estão os subcapítulos. Correto? Tudo bem? Então, vamos lá. No primeiro capítulo diz o seguinte, na parte 1, do feudalismo ao capitalismo. Sacerdotes, guerreiros e trabalhadores, o trabalho na Idade Média, o sistema agrícola, o servo e o senhor, a situação da nobreza, da realeza e do clero.
estão aqui, tá bom? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu aproveitar, pegar aqui um outro livro. Durante muitos anos, eu usava basicamente isso aqui, olha só. O livro físico, original, capa dura, a versão impressa, o que está escrito e o digitado. Olha só como é que é. Então vamos lá, para eu poder te ajudar aqui. Assim eu já leio aqui e você já acompanha daí. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Beleza, estão vendo? Aí, acredito que sim, tá? Então, aonde está no capítulo 1, do feudalismo ao capitalismo, aliás, no prefácio, vamos fazer até melhor, no prefácio, ele diz o seguinte: esse livro tem um duplo objetivo, é uma tentativa de explicar a história pela teoria econômica e a teoria econômica pela história. Então, nesse primeiro parágrafo, que começa no este e termina lá no significativo, já está dizendo exatamente qual é o objetivo do livro. No segundo parágrafo, ele diz: esse livro não pretende ser exaustivo, ele está aqui com uma justificativa. Então você já pode começar a resumir, aqui ó, este, né, e justificativa, significativa. Depois desse livro, né, esses dois primeiros parágrafos, você já pode resumi-los de maneira a você saber qual é o objetivo do livro. Porque se alguém te perguntar, você está estudando? Sim, estou estudando. O que você está estudando? Estou estudando História da Riqueza do Homem. História da Riqueza do Homem? Do que esse livro fala? Aí você já vai explicar no prefácio exatamente isso. Por quê? Porque você já sabe do livro que você está falando, qual é a proposta do autor. Beleza? Então voltando lá na questão lá do índice, como você vai começar a estudar? Essa já foi a primeira dica. Você já vai lá no prefácio, já resume aquilo ali, ver qual é o objetivo, por que se interrelaciona, por que o livro não pretende ser chato e tudo mais. Mas aqui, ó, nessa primeira parte do livro, você vai fazer o seguinte: capítulo 1, sacerdotes, guerreiros e trabalhadores. Então você vai colocar exatamente essa primeira parte de sacerdotes, guerreiros e trabalhadores como se fosse uma pergunta. Quem são os sacerdotes, guerreiros e trabalhadores? Depois, voltando, aí você vai fazer o seguinte: qual é o trabalho na Idade Média? O que era o sistema agrícola? O servo e o senhor? A situação da nobreza, da realeza e do clero? Então você vai transformar exatamente essas partes do subcapítulo como se fossem, do subcapítulo do livro, como se fossem perguntas. O que é, o que era, como foi, por quê? Porque com isso você já está começando a treinar o seu cérebro para fazer as perguntas da maneira correta. E aí o que acontece? Se você quiser voltar lá naqueles vídeos anteriores e pegar a resenha, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas agora é o seguinte: para estudantes em geral, para aquela pessoa que quer realmente conhecer um pouco mais de ciências humanas e quer aprender enfim, do público sem ser necessariamente de faculdade ou de escola, para estudantes em geral, você aplica este método agora. Então você faz as perguntas, transforma esses subcapítulos em perguntas, e aí depois você vai no livro e tente respondê-las. Você pode usar a resenha para poder responder? Sim e não, porque a resenha já é um resumo. O importante é que agora você transforme isso em perguntas como se fosse uma espécie de um questionário para você responder. Porque exatamente esse é um dos problemas que nós temos hoje nas escolas. Os alunos hoje estão chegando nas faculdades com problemas, e até no colegial, no ensino médio. Por quê? Porque hoje não se martela mais, e o termo é exatamente esse, não se martela mais na cabeça dos alunos a questão de que tem que fazer um questionário. Por conta desses livros que nós temos aí, às vezes muito didáticos e tal e tudo mais, nem sempre os professores também conseguem aplicar os questionários. Por quê? Porque do jeito que o professor tem que correr para cá, para lá e tudo mais, a quantidade de questionários que ele teria que corrigir não daria para que o professor, se pudesse, tivesse tempo para poder descansar. Então, se o aluno puder fazer isso por ele mesmo, já está fazendo um favor a ele, aluno, de aprender, e ao professor para aliviar essa carga muito pesada em cima dele.
Hoje mesmo eu recebi uma notícia de que o governo de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, gastou 90 milhões de reais para equipar as escolas com data show, com equipamentos eletrônicos e tudo mais. Mas, gente, pense o seguinte, o problema da escola não é você colocar computador. O PSDB acha que o problema da escola é falta de computador, é falta de uma lousa toda não sei o que. Gente, não é isso. O problema básico é esse, é ensinar a estudar. Claro que, além de ensinar a estudar, você tem a questão da alimentação, a questão da boa noite de sono, a questão do ambiente, que não pode ser barulhento, que a criança precisa criar uma coisa chamada concentração. Então não é, sabe? Isso é e saneamento básico também, né? Saneamento básico é uma coisa importante. Bom, feito isso, aí você aplica exatamente nos outros capítulos, né? Como você vê aqui, vamos lá para o segundo. Segundo, aqui, ó. Tá certo? Nesse capítulo aqui. Entra em cena o comerciante. Aí você já pode colocar a pergunta, quem é esse comerciante que entra em cena? O que era o investimento da riqueza na Idade Média? O que era o intercâmbio de mercadorias? O que foram as cruzadas e o comércio? O que foram mercados e feiras? Bom, esse capítulo 2 aí e o capítulo 3, o comércio e as cidades, surgem as corporações. Vamos lá, vamos até transformar. Vamos lá, aproveitando, vai, capítulo 3. Rumo à cidade, o comércio e as cidades. Surgem as corporações. Choque entre a cidade e o senhor feudal. Cresce a influência dos mercadores. Então pense o seguinte. No capítulo 1 você tem a estrutura feudal. Como é que era o feudalismo. Como é que era dividido as classes sociais. Que no caso nem eram classes sociais. Eram estamentos ou estados. Sacerdotes, guerreiros e trabalhadores. Ou sacerdotes, guerreiros e trabalhadores. Depois, no capítulo 2, entra em cena o comerciante, o investimento da riqueza na Idade Média, o intercâmbio de mercadorias, as cruzadas de comércio, mercados e feiras. Esta é a parte para aquelas pessoas que falam a respeito de globalismo, como, por exemplo, Ernesto Araújo, como o ministro Weintraub. Essas pessoas, elas aceitam a coisa chamada globalização, mas na cabeça deles é globalismo, é uma espécie de associação entre capitalistas e o pessoal de esquerda, numa teoria da conspiração para eles dominarem o mundo e tudo mais, mas não é nada disso. Tá certo? Globalização está acontecendo aqui, ó, no capítulo 2, História da Riqueza do Homem. Como é que começa a globalização? Porque o investimento da riqueza na Idade Média era um investimento fixo. Era uma espécie de um entesouramento. Investimento, se ocorresse, às vezes era na construção de uma igreja, um novo palácio, reconstrução de uma ponte e tudo mais, mas era um investimento muito fixo, estático. Então, quando começa o intercâmbio de mercadorias e a cruzadas e o comércio, na verdade eu colocaria as cruzadas e o comércio antes do intercâmbio de mercadorias, mas claro, isso é uma coisa que ocorreu ao mesmo tempo, porque você tinha um intercâmbio de mercadorias entre os feudos e com as cruzadas houve um intercâmbio de mercadorias já entre nações. Lembrem-se que ainda não existe o Estado Nacional Absolutista, vai começar a surgir agora, mas você tinha lá povos aqui, povos ali e tudo mais, tá certo? Claro que a noção ainda não é bem essa, mas se você ler o livro você vai entender melhor. Depois os mercados e feiras, ou seja, é aí que começa a globalização. Depois você tem no capítulo 3, rumo à cidade, começa a cidade, corporação, o choque entre a cidade e o senhor feudal, cresce a influência dos mercadores, ou seja, como é que a globalização começa a mudar a vida e a rotina das pessoas na Idade Média. Beleza? Aí depois, o capítulo 4, você tem surgem novas ideias, a usura e o juro na Idade Média, para você entender a questão dos bancos, a posição da igreja, os velhos conceitos prejudicam as transações, então você tem aí o papel das igrejas hoje, que são grandes igrejas e grandes negócios, né? Pequenas igrejas, grandes negócios, grandes igrejas e negócios maiores ainda, beleza? E o pessoal fica tudo lá viborando, né? Todos eles ficam viborando bem alto. Então é aí onde você tem o começo, por exemplo,
na questão de juros e na questão da usura. Então é importante nós começarmos a entender aí o surgimento de um capitalismo financeiro e a sua relação com a religião. Porque o capitalismo, gente, é aquilo que o Paulo Giraldelli fala. É isso mesmo, é uma religião. E o Deus dinheiro, o Deus capital ali é quem nos comanda. E ele agora é o sujeito. Mais pra frente, um dia a gente vê isso aí. Depois, o camponês rompe as amarras. Modifica-se a situação do camponês, começa a ser dono da terra, novo regime de trabalhos, revoltas camponesas. Que é exatamente o quê? A partir do momento em que você tira o sujeito do interior e joga ele para a cidade, aqueles que ficam no interior começam, de uma certa forma, que tem uma condição de, pelo menos, comprar as terras dos outros e tal, depois faz um acerto com o senhor feudal, ele mesmo acaba se tornando uma figura já diferente do que era o camponês original. Ele vai se tornando aos poucos um fazendeiro, depois um latifundiário e tudo mais. E aqueles outros que correm para as cidades, como ainda hoje acontece, né? O Brasil todo olha para São Paulo como se São Paulo fosse salvar os seus problemas. Não é bem assim. Você vai vir para cá, você vai oferecer seu corpo para ser chicoteado na praça do mercado. Que é isso que ocorre, né? Muita gente vem para cá achando que vai resolver os problemas e na verdade ela só acaba... É muito difícil, né, gente? A questão da concorrência. Então, para você entender um pouco essa questão do trabalho e dessa questão dessas revoltas, esse capítulo 5 já é bem importante. A questão das revoltas camponesas, elas são bem interessantes, por quê? Porque você vai ver exatamente que essas revoltas, como junho de 2013, que foi o início de uma revolta da população, não é uma coisa que ocorreu só em 2013. Ela já está aqui na história. Essas revoltas contra essa modificação da vida das pessoas sem elas pedirem e impostas pelo mercado, numa verdadeira reengenharia social, é uma coisa que incomoda a vida das pessoas. Assim como hoje, muita gente também está sofrendo isso. Ontem mesmo, na hora que eu estava voltando para casa, eu chamei um Uber que ele veio me trazer aqui. Eu moro aqui no Riviera, praticamente no meio do mato, do lado da represa do Guarapiranga, mas eu moro bem dentro do Riviera, então tem uma parte que é escura. E o sujeito falou assim, pô, essa já é o quinto dia de trabalho como Uber. Não porque eu queira, mas porque se tornou uma necessidade. Então entendam isso. Né? O sujeito, ele com medo, né, me levando exatamente na minha casa, mas a questão é que por uma questão de necessidade, uma questão de sobrevivência, de poder pagar suas contas e poder se alimentar, o sujeito teve que largar, quer dizer, largar não, né? Ele literalmente deve ter sido demitido, ele teve que assumir essa situação que o Ricardo Antunes inclusive fala nos seus livros lá sobre o processo de uberização, que é o que está passando esse camarada. Então a questão das revoltas camponesas aqui é muito importante entender para entendermos a nossa revolta atual de um outro ponto de vista. Claro que aquela revolta naquela época tinha uma questão de guerra religiosa, tinha questão de relações trabalhistas que no feudalismo você tinha uma certa solidariedade, uma segurança, no capitalismo você vive na insegurança, tá? Bom, capítulo 6, em nenhum estrangeiro trabalhará, modifica-se também a indústria, surge o artesanato profissional, novo regime de corporações, justo preço. O burguês começa a substituir o senhor feudal. Bom, nesse capítulo você tem o surgimento da indústria. Então a indústria nesse período agrega pessoas. Hoje a indústria não precisa de tantas pessoas para trabalhar. Então nós precisamos ter que entender como é que como é que a questão da indústria começou e como é que ela acabou. Lá com o Toyotismo Kanban, o Just in Time. Tá certo? No capítulo 7, aí vem o rei. Universalismo e nacionalismo despontam os sentimentos nacional. A burguesia sustenta o rei. Decadência das grandes corporações. A igreja reforma. Bom, esse capítulo é interessante porque, veja bem, o capitalismo, quando ele também precisou se desenvolver, ele precisou ter que fazer com que os estados se organizassem em um determinado território, com um determinado povo, com determinada língua, com determinada bandeira e com determinados costumes. E cada povo foi ali se apresentando como tal. Eu sou francês, eu sou alemão, eu sou italiano, eu sou português, eu sou inglês, eu sou holandês e por aí vai.
Então, o que acontece aí é muito importante para nós vermos, inclusive, do ponto de vista de hoje, do discurso de que a Amazônia é nossa, o sentimento nacionalista e que não sei o que, piriri, pororó. Mas, gente, entenda o seguinte: o capitalismo obrigou